de você. Tem muitas pessoas sendo abençoadas por causa de você, por causa do teu barco. Muitos outros barcos também vão chegar no porto, vão chegar no destino, na autoridade do nome de Jesus. Aleluia. Oh Senhor, nós te exaltamos. Mas olha o que eu vejo: Jesus estava dormindo e eles o despertaram. Porque não adianta ele estar ali só numa posição figurante ali, só numa posição de figura de comandante. Não, ele precisa verdadeiramente estar no comando e estar no controle. Os discípulos finalmente foram despertados. Que nessa manhã possamos despertar a fé, que nessa manhã possamos despertar a palavra, que nessa manhã possamos despertar o Espírito vivo de Deus em nós, em nome de Jesus. Não adianta ele estar por estar como ele estava na casa de Marta, e Marta não estava desfrutando daquela presença. Que nessa manhã, que seja tempo da igreja despertar a fé, despertar o temor, despertar a santidade, despertar a vida de oração, despertar a busca pela presença dele, despertar a fome e a sede por mais e mais e mais do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Eles o despertaram, mas olha o que acontece quando a fé está adormecida. A gente pensa besteira. Eles o despertaram e disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Sabe o que eles estavam dizendo para Jesus? O Senhor não se importa com a gente, não? O Senhor não se importa conosco? Como? Que aquele que é amor, que é a manifestação máxima do amor de Deus, está dentro do teu barco, e você ainda tem dúvida, você ainda acha que ele não se importa com a sua dor e com o seu sofrimento? Sabe o que é isso? Resultado da fé adormecida, resultado de não conhecê-lo, resultado de não conhecê-lo. Como? Vocês ainda não me conhecem. Se vocês me conhecessem, jamais vocês me perguntariam, me questionariam isso, se eu não me importo. Eu me importo tanto que eu deixei a minha glória. Eu me importo tanto que eu esvaziei de toda a glória, me fiz carne, me fiz servo, me fiz em figura humana, para morrer na cruz, para levar os seus pecados, para ressuscitar, para trazer sobre vocês uma coroa de graça, de glória, de vida, de misericórdia. Você ainda pergunta se eu me importo? Essa é a pergunta da fé dormente, da fé adormecida. Jesus então, o despertando, ele repreende o vento, e ele manda o vento se calar. Por que ele manda o vento se calar? Porque as tempestades, elas têm voz. Você já percebeu que o que dá medo, o que assusta na tempestade é o barulho? É o barulho daquele vento, é o barulho dos trovões, é o barulho, né? A tempestade fala. As tempestades são barulhentas, as tempestades falam conosco. Você está passando por uma tempestade, e a tempestade está falando no teu coração, e a tempestade está falando que não vai ter jeito, que você não vai ter de onde tirar, que você está perdido, que vai ter que fechar a porta, que vai dar tudo errado. A tempestade está falando, e enquanto você continuar dando ouvidos para a voz da tempestade, essa tempestade vai estar te dominando. Água por cima do barco representa a tempestade, agora está dominando. Então Jesus repreende a voz daquela tempestade. Que nessa manhã você possa repreender a voz da tempestade. Eu não sei o que tem tempestade falando para você. Talvez tem tempestade falando: e você vai morrer, isso aqui vai dar errado, e isso aqui vai dar errado, e isso com a tua família não vai acontecer, e a porta vai ficar fechada, e você não vai passar, e você não vai conseguir. Manda hoje toda a voz da tempestade se calar na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Vento, cala-te. Vento, cala-te. Crise, você não vai falar mais comigo. Eu não dou ouvidos mais à tua voz. Dificuldade, eu não vou ouvir a tua voz. Cala-te, em nome de Jesus. Aleluia. O vento se aquietou, e o que aconteceu? Fez-se grande bonança. Ele mudou os tempos e as estações. De um período de dificuldade, agora veio uma grande bonança. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo sobre a igreja. Se você despertar essa fé viva dentro de você, repreender a voz da circunstância, da tempestade, e deixar Jesus no lugar de comando e no lugar de controle, toda a tempestade vai cessar, e virá sobre as nossas vidas um tempo de grande bonança, em nome de Jesus. Um tempo de grande
e dormi? Sabe por que eu entrei no barco e descansei? Porque eu fiquei, antes de entrar no barco, antes da gente navegar, eu passei o dia inteiro falando sobre fé. Eu passei o dia inteiro ensinando vocês sobre fé. Eu passei o dia inteiro ministrando sobre fé. Vocês não ouviram? Não creram? Não receberam? Não aprenderam? Eu passei o dia inteirinho falando sobre fé. Sabe por quê? Porque eu entrei no barco e dormi. Porque eu pensei que agora vocês iriam exercitar a fé. Vocês iriam pôr em prática aquilo que aprendeu. Quantos estão entendendo isso, queridos? Não adianta você passar aqui 1 hora ouvindo sobre fé e sair por aquelas portas. O primeiro problema já deixar você desesperado, angustiado. Jesus estava dizendo, por isso que eu li o capítulo todo, e que diz assim, naquele mesmo dia, tudo aconteceu no mesmo dia, não foi 1 ano depois, 2 anos depois, no mesmo dia. Jesus estava dizendo, eu não ensinei que o reino é como um homem que lança semente, depois pode até dormir. Eu não ensinei que quando você lança semente, você pode até dormir, descansar. Por quê? Porque você está em fé, você lançou semente de fé. Eu não ensinei vocês o dia inteirinho sobre fé. O dia inteirinho eu ensinei vocês sobre fé, coisas que vocês não entenderam no particular, eu ministrei para vocês. Como é que vocês ainda são tímidos assim? Como é que vocês não têm fé, depois de ouvir eu falar o dia inteiro sobre fé? Que Deus nos dê ouvidos sensíveis espirituais, para ouvir e crer, para ouvir e crer, para ouvir e receber, em nome de Jesus Cristo, porque a fé tem que ser exercitada. Oh, Espírito Santo de Deus, eu passei o dia inteiro falando sobre fé. Cadê a hora de vocês pôr em prática? Aí, queridos, o que eu aprendo também com isso é que essa foi a primeira tempestade que eles enfrentaram. Na segunda tempestade já teve uma evolução, um crescimento. Na segunda tempestade, quando Jesus fala, não tenha medo, sou eu, quando ele vem andando sobre as águas, Pedro já manifesta fé. Senhor, se és tu, manda eu ir contigo. Deus fala, vem, ele vai. Aí ele tem medo e afunda. Aí Jesus o levanta, coloca ele no barco, acaba a tempestade. Aí Jesus vai dizer para Pedro, por que duvidastes, homem de pouca fé, pequena fé? Perceba que na primeira tempestade não manifestou fé nenhuma, não tinha fé nenhuma. Na segunda tempestade já tem fé, pouca, mas já tem um pouco de fé. Na segunda tempestade ele já manifesta fé. Agora, queridos, se com pouca fé ele até andou por sobre as águas, imagina com mais fé ainda. Na primeira tempestade ninguém tinha fé. Na segunda Jesus já fala, homens de pouca fé, pequena fé. Agora já tem fé. Por quê? Porque a Bíblia diz, queridos, que nós somos transformados de glória em glória. Em Romanos 1,17 diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o meu justo viverá pela fé. O poder do Evangelho, a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Aonde se revela? No Evangelho, na palavra, de fé em fé. Por isso nós não podemos ficar mecânicos, automáticos. E eu preciso buscar essa palavra e crescer de fé em fé, de palavra em palavra, de fé em fé. A minha fé de julho tem que ser maior do que a de janeiro, e de fé em fé, e de fé em fé. Jesus lembra que eu ensinei vocês? Que ainda pode ser pequena, mas se vocês exercitar, se vocês pôr em prática, ela começa pequena, mas cresce. Lembra a parábola do grão de mostarda? É pequena, mas depois que semeia, cresce, cresce, cresce. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude, que possamos exercitar a nossa fé, e que Deus te dê uma fé crescente, uma fé que sobe e não uma fé que desce. Eu não aceito você ter menos fé hoje do que quando você o conheceu, mas que você tenha mais fé, e que você cresça de fé em fé, na presença do Todo-Poderoso, em o nome de Jesus. Aleluia. Versículo 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Eles ficaram admirados, boquiabertos, dizendo, quem é esse que até o vento e o mar obedece? Essa pergunta é uma pergunta de alguém que ainda não conhece plenamente a figura e a pessoa do Senhor Jesus Cristo.
Por não conhecê-lo, eu tenho medo, eu não confio em entregar o comando e o controle da minha vida. Quem é esse que até o vento e o mar obedece? A palavra do Senhor em Isaías capítulo 1 diz assim: até o boi conhece quem é o seu dono, o seu possuidor. Até o jumento conhece o dono da sua manjedoura, mas Israel não me conhece. É triste isso. Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Jesus na casa de Marta, mas Marta não conhecia ainda quem é que estava dentro da casa dela. Jesus dentro do barco, mas os discípulos ainda não conheciam quem é que estava dentro daquele barco. E muitos ainda vivem essa realidade de ainda não conhecer quem é esse Jesus tão grande, tão maravilhoso e tão poderoso, e começa a viver uma vida religiosa. Mas aí vai acontecer o que aconteceu com Jó: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora, Senhor, os meus olhos te veem. Agora é de contigo andar. Que possamos sair daqui para conhecê-lo, de com ele andar, de com ele andar. Que você cresça na intimidade com ele, de com ele andar. Que você cresça numa intimidade com ele, de uma fé viva, de com ele andar, de com ele estar, de com ele conversar, de com ele se relacionar. Que essa seja a nossa fé viva na autoridade do nome de Jesus. Mas sabe o que é triste? Termina o capítulo, os discípulos com essa pergunta: quem é esse que até o vento e o mar obedece? Aí eles vão chegar na cidade de Gadara, aonde Jesus vai libertar o demônio daquele gadareno, e os demônios vão pedir para ser mandado para os porcos. Mas olha que interessante, eles chegam lá, os demônios na vida daquele rapaz, daquele jovem que ficava no cemitério, no sepulcro preso. Quando os demônios viram Jesus, capítulo 5, versículo 6, quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, e exclamando com alta voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Queridos, a resposta que os discípulos não tinham, os demônios tinham. Os discípulos terminam o capítulo dizendo assim: quem é esse? Quem é esse? Os demônios viram para Jesus e falam: que tenho eu contigo? Jesus, Filho do Deus Altíssimo. É triste, queridos. Oh Espírito Santo de Deus, nós é que temos que conhecer a Ele. Nós é que temos que conhecer a Ele. Nós é que temos que andar nessa vida de intimidade com Ele. Eu encerro essa mensagem dizendo isso: eu preciso conhecê-lo mais. Eu preciso conhecê-lo mais. Jesus disse, eu disse quarta-feira aqui, Evangelho de João, capítulo 5, verso 39: examinai as Escrituras, porque nela vocês vão encontrar a vida eterna, pois são elas que testificam a meu respeito, são elas que testificam de mim. Eu disse aqui quarta-feira, Jesus disse: examinai as Escrituras. Eu só o conheço quando eu examino. E qual a diferença disso? A diferença é que você pode ter uma grave doença, e essa grave doença jamais se descobre numa consulta. Precisa de exames, precisa tirar teu sangue, precisa de exame de imagens que enxerga além, precisa de raio-x para enxergar os seus ossos, precisa de ressonância, de tomografia para enxergar cada parte dos nossos órgãos. Isso é exame. Agora não dá para viver com Deus por consultas. Consulta é superficial. Consulta, o médico te olha e tem 1000 dúvidas na cabeça dele. Para ele ter certeza, ele vai lá pedir os exames. E exame fala de coisas profundas. Tirar o teu sangue, a tua urina, as tuas fezes. É profundo, são coisas profundas. Nós precisamos conhecer as profundezas das nossas misérias, mazelas, queridos. É no profundo.
é nas nossas misérias, nas fezes humanas, é nas nossas misérias que conhecemos as nossas falhas, para que Ele nos transforme, nos purifique, nos limpe, nos santifique, arranque de nós todo vírus, toda bactéria ruim, arranque de nós todo mal. Em nome de Jesus. Senhor, eu tenho uma dor, Senhor, eu estou passando por isso, mas eu não sei o que está acontecendo. Não sabe porque você vive de consulta. Começa a examinar, começa a ir mais no profundo com Deus, esteja mais no profundo em comunhão com a igreja, esteja mais no profundo na palavra, na oração, no jejum, é no profundo, queridos, em nome de Jesus. E sabe o que vai acontecer? A você vai ser dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Quem pode exaltar e glorificar o nome dele, coloque-se de pé no seu lugar em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, nós só sabemos que Jesus vence as tempestades. Por quê? Porque alguém enfrentou uma tempestade e Jesus estava presente ali. Que as tempestades da vida sirvam para a gente conhecer ainda mais a Ele. Nós só sabemos que Jesus cura porque Jesus cruzou o caminho de pessoas doentes. Nós só sabemos que Ele abre a vista, que Ele restaura a visão, porque Ele cruzou o caminho de cegos. Nós só sabemos que Ele perdoa porque Ele cruzou o caminho de pecadores. Eu não sei o que você está passando, mas nessa tua dificuldade, nessa tua necessidade, Ele quer que você o conheça de uma maneira diferente. Se você está angustiado, nervoso, inquieto, preocupado, Ele quer que você o conheça como o príncipe da paz. Se o teu barco está diante de uma grande tempestade, Ele quer que você o conheça como o comandante e como aquele que está no controle, o Senhor dos exércitos. Se você está no deserto, Ele quer que você o conheça como manancial, como aquele que multiplica, como provedor, como provisão. Ele quer que você o conheça. Se você está sofrendo, Ele quer que você o conheça como consolador. Eu não sei o que luta está batendo a sua porta, mas eu sei que Jesus quer se apresentar para você de uma maneira que talvez você ainda não o conhece intimamente, em nome de Jesus. Talvez você conheça o que Ele fez na vida dos outros, mas Ele quer que você o conheça por aquilo que Ele quer fazer na tua vida, na tua vida, na tua vida, em nome de Jesus. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar. Como Jesus, é você sobre as águas por baixo e nós em cima. O Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção.
está no teu barco. No teu barco tem vida, no teu barco tem esperança, no teu barco tem poder, no teu barco tem vida abundante, no teu barco tem provisão, no teu barco está o provedor, no teu barco está o Senhor dos exércitos, no teu barco tem proteção, no teu barco tem cuidado, aleluia, no teu barco tem presença, no teu barco tem alegria, no teu barco está o Senhor, e se o Senhor está comigo, eu não temerei mal algum, em nome de Jesus. Exalte e glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Oh, te adoramos. Aleluia. Os irmãos que vão servir a ceia, por favor, se acheguem aqui à frente em nome de Jesus. Ou você permaneça nesse mesmo espírito.